Olá pessoal, eu sou Thiago Pontes, seja bem-vindo ao meu canal Pontes Astrologia. Hoje é quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2026. São 21 horas pelo horário de Brasília. Hoje trago aqui o tema sobre a Rosas de Ouro, o desfile que ela fará no dia 14 de fevereiro de 2026. Na capa está dia 13, porque é quando vai começar o primeiro dia das escolas de samba. Então tá lá 13 de fevereiro, né? Quem for procurar a data lá na Liga das Escolas de Samba, mas é já na madrugada do dia 14, no sábado, né? Então é da passagem do dia 13 para o dia 14, tá? Mas o cálculo tá como dia 14, tá bom? Então, não se preocupem com a capa, apesar de ela estar 13, mas o cálculo está dia 14, tudo bem? O tema qual que é? É um tema interessante, que é o tema de alma azulada e ascendente rosado. Claro que não está assim na letra da música, mas aí por conta, para evitar problemas de direitos autorais ou qualquer coisa do tipo, eu dei uma modificada aqui para que a gente possa falar sobre o tema. Na verdade, a gente não vai tocar sobre o assunto da música, sobre a letra, o que quer dizer, tá bom? Mas vamos tocar aqui sobre os principais aspectos. No final do ano passado, eu fiquei muito interessado em saber como que a Rosas de Ouro iria fazer, né, com esse desfile, qual que seria a letra da música. Eu escutei a letra da música, vale muito a pena ir lá assistir no canal deles para ver como que é a música, muito bonita, o ritmo é muito bom, né? Então, ela vai tratar sobre a astrologia, né? Um, um cálculo, né? A astrologia, que é uma arte interpretativa que o homem utiliza de forma milenar, né? Muito antiga, na época que o homem usava lá, via as estrelas, via os planetas até o Saturno, né? Depois disso não tinha, ele conseguia ver até Saturno para poder fazer os cálculos, né? Naquela época era uma outra forma de se fazer astrologia, era uma outra época de se fazer os cálculos, e tudo isso foi modificando. Hoje em dia é muito mais fácil se calcular. Nós temos aí aplicativos, né, que já fazem os cálculos para a gente, e a gente já tem a mandala pronta, mas naquela época era muito complicado, né? Bem, vamos lá para o que nos interessa. Bem, o que aqui nós temos nesse primeiro mapa? O mapa radical da Rosas de Ouro. Eu não sei qual foi o horário que a Rosas de Ouro foi fundada, né? Quando que foi feito o protocolo oficializando a Rosas de Ouro. Eu sei que essa foi a data que ela foi criada. O horário eu não sei. Eu arbitrei mais ou menos para meio-dia e 50. Por que eu coloquei meio-dia e 50? Por conta da Lua conjunta com a estrela Séginos. E eu já vou falar para quê. Porque a estrela Séginos ela é interessante. Antes disso, nós vamos analisar as outras estrelas que essa escola de samba tem, que também são muito importantes. Inicialmente, temos aqui a estrela Prima Iadon, junto com Saturno retrógrado em Gêmeos. É uma estrela que nos fala de cautela, de preocupação e também de sucesso, mas um sucesso assim com pouca proeminência. Não sou muito fã de carnaval, né? Não sei muito o histórico, mas me parece, pelo que eu vi, essa escola de samba eu acho que já venceu umas 5 vezes ou mais nos grupos de acesso, e pelo menos uma vez ou duas, não sei, no grupo especial, né? Então, assim, foram poucas vezes que ela venceu no o grupo especial perante outras escolas de samba, né? Então, geralmente é um sucesso bem, assim, que não se percebe tanto, né? Tem pouca proeminência. Vamos a ver aqui a estrela Arcturus, com o Sol aqui em Libra. Essa estrela está envolvida com honras, riquezas, grande renome, né? Favoráveis para ganhos com o público, com os advogados. Eu não sei o que poderia ser de repente aí que beneficiaria a escola com relação à parte de advogados, mas também é muito boa para com o público, né? Então é uma estrela bem interessante aqui
estando o Sol ativado com ela. O Netuno aqui ativando a estrela Iade Prior, que fala de revolução. Pode ser aí também mais um componente muito bom para essa escola de samba, trazer aí um tema que de repente vai despertar aí a vontade de muita gente querer conhecer a astrologia, tá? A estrela aqui com o nó do norte é a estrela Albalef. Essa estrela ela é um pouco chata porque ela fala muito de perseguição e morte, mas também por outro lado ela fala de muita sorte, tá? Então é uma estrela aí que de repente pode ajudar essa escola de samba, dependendo do como eles trabalharam, dependendo do como eles vierem a desfilar. Isso pode ser um fator aí muito importante, tá? Aqui nós temos o Marte na 20 graus de Aquário, ativando a estrela Nashira. Essa estrela é interessante porque ela fala da superação do mal, então pode ser uma transformação para o sucesso, alguma coisa que foi de ruim na história da escola e que de repente ela se supera com esse acontecimento que não foi tão bom. Então há uma superação, né? Então essa escola ela tende a de repente superar. Eu não fiquei pesquisando muito a história da Rosas de Ouro, tá? Devido à exiguidade do tempo para mim. Então só vou adentrar em alguns pontos aí bem importantes por conta dessa música que eles vão falar e do tema que eles vão acabar tocando, tá? Mas o mais importante dessa estrela, ela transmite o conhecimento para o homem. Então, a astrologia, como ela é uma coisa milenar, né? Ela é uma arte interpretativa milenar, pode aí, de repente, transmitir conhecimento para aqueles que ainda não sabem o que é astrologia, pois muitos acham que a astrologia é só o Sol, né? Áries, hoje o seu dia é assim, Touro, hoje o seu dia é assado, Gêmeos, o seu dia vai ser daquele jeito. Não é isso. Isso não é astrologia. Essa coisa horoscópica não vale para nada. Nada. Tá? E muito embora tenhamos este grande problema, essa grande quantidade de teor na internet que só fica tocando a parte do Sol, mas isso não é astrologia. Então a escola de samba ela vai trazer uma coisa importante, indicando aí que existem mais elementos dentro dessa arte interpretativa. Você tem Lua, você tem Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, e tem o ascendente, tá? Fora outras coisas, estrelas fixas e etc e tal, tá? Nós vamos ver isso na hora do desfile, como que eles vão compor lá os grupos, o que cada grupo vai falar da astrologia, né? Espero eu que seja muito interessante e eu vou estar acordado para poder assistir. E olha que eu não sou de acompanhar carnaval, mas eu vou estar acordado para assistir porque eu quero ver de perto, tá? E espero eu que essa escola se dê muito bem na apresentação. E aqui a estrela que é a cereja do bolo, essa estrela, a estrela Séginos, conjunta com a Lua, por isso que eu arbitrei mais ou menos para meio-dia 50, daquele dia 18/10 de 71, porque essa estrela fala justamente de astrologia. Ela fala de direito, mas também ela fala de astrologia. E eu aqui também tenho essa estrela bem no meu meio de céu, o meu meio do céu lá pelo grau 18. Essa estrela fica no grau 17,54, já quase adentrando a 18. Então a aproximação dessa estrela com o meu meio do céu me favoreceu para me interessar por esse novo tema na minha vida, né? E por essa nova profissão que começou a surgir para mim ali a partir de 2020, né? Quando comecei a me interessar por essas coisas, porque eu pensava, mas isso não funciona, né? Para que serve isso, né? Como que se interpreta isso? Isso tem realmente a ver? E eu fui me interessando, fui vendo que isso servia, que isso dava certo, né? Que isso tinha a ver com alguma situação que aconteceu na minha vida. E aí eu olhava o mapa de outras pessoas e quando eu fui ver, já estava sabendo até interpretar o mapa.
Claro, ainda de uma forma muito básica, mas eu já estava sabendo fazer a leitura de mapas, né? E até dos aspectos entre si, tá? E aí, é claro, a gente vai tendo que se aperfeiçoar. Eu não sei de tudo da astrologia, não sei tudo, né? Cada dia a gente vai aprendendo mais, cada tempo que passa a gente vai pegando novas técnicas, né? Vai aprendendo novas técnicas. E isso é a parte engraçada, né? A graça em si da astrologia, tá? Sempre há uma novidade e a gente sempre pode olhar por várias perspectivas e isso que é o interessante, tá? Então, por isso que a estrela Séginos aí pode muito bem estar ativada no mapa da Rosas de Ouro. E aí, se isso for mesmo, a alma da escola de samba Rosas de Ouro é libriana com ascendente em Aquário, né? Então, muito provavelmente pode ser isso. Eu não acredito que seja ascendente em Capricórnio, até por conta que Capricórnio é um signo mais fechado, né? Muito embora o Aquário também é regido por Saturno, mas ela é um pouco mais aberta, né? Tenha mais a ver com o público, o Aquário, né? Então vamos ver. Eu acredito que seja o ascendente em Aquário, né? Quem sabe isso mesmo é quem fez parte da história da Rosas de Ouro, que muito provavelmente pode ter algum documento que esteja lá o horário do protocolo de oficialização da escola de samba, certo? Aqui no segundo nós temos o desfile que vai ser no dia 14. Então, relembrando, lá na capa está escrito dia 13, porque é quando vai começar a apresentação das escolas de samba. Então, se você for procurar lá no site da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, vai estar dia 13, tá? Mas é dia 14, tudo bem? É dia 14 porque já vai ter virado o dia. E vai ser às 3h20 da madrugada, tá? E olha aqui, quem vai estar acendendo a lua, né, em Capricórnio. Essa lua não ajuda muito, né? Essa lua aqui ela é uma lua que está exilada, é uma lua em debilidade. Isso aqui não é um ponto negativo, infelizmente, né? Ela está oposta com o Júpiter que está no signo de Câncer, tá bom? Então isso aqui há um desfavorecimento em certa parte, mas há outros aspectos aqui muito benéficos e favorecendo para que exista uma apresentação boa no momento, né? Mas qual que vai ser o interessante aqui? É o próximo mapa. Esse aqui é o mapa dos trânsitos do momento, do dia 14, às 3h20, sobre o mapa radical da escola Rosas de Ouro. E qual foram os aspectos, quais foram os aspectos mais assim que me chamaram a atenção? O Marte conjunto com Marte aqui, tá? É um retorno de Marte em Aquário. Isso aqui existe um favorecimento em certa parte, porque isso dá uma força, dá mais energia, ela dá mais atividade e dá bastante força, né, no trabalho. Então isso aqui pode ser que o trabalho que eles tenham feito, todo o esforço que eles fizeram, vai deixar eles com mais energia na hora de apresentar na avenida lá do Anhembi, né? E isso pode ser um favorecedor, né? Essa é o pique, a energia para cantar, a energia para levantar o público, né? Eu acho que isso aqui é muito interessante, né? Olhando assim a conjunção. Outro aspecto aqui interessante é o Sol em trígono com o próprio Sol da escola. Isso aqui é um favorecedor porque ela fala de uma harmonia física, fala de harmonia espiritual e também fala de energia. Tá? Então pode ser uma escola que venha a brilhar, pode ser uma escola que ela venha a fazer o povo levantar e querer dançar e todo mundo ficar empolgado em querer saber mais sobre astrologia. Outros aspectos aqui muito interessantes que eu também achei foi o Júpiter em quadratura com a Lilith, né? É um aspecto desafiador. E a Lilith por trânsito em conjunto com o Júpiter aqui em Sagitário. Isso aqui, para mim, pode representar uma questão assim do conhecimento distante, porque a Lilith ela está envolvida com conhecimento
com aquela questão do conhecimento que foi suprimido, na verdade, né? Tudo aquilo que é suprimido, que é mal compreendido, que a gente tenta rejeitar, que a gente não quer ver muitas vezes. Então a Lilith é aquele nosso lado meio transgressor, né? Quer se livrar daquilo. Mas o Júpiter trazendo esse aspecto pode ser que é o conhecimento distante que foi rejeitado e suprimido, tá? Porque muitos não queriam que a astrologia fosse algo assim muito difundido, que não quisesse que a astrologia fosse algo de conhecimento de todos. Tanto que a astrologia ela sempre foi assim para poucos, poucos que conhecem a astrologia. Mesmo hoje, ainda com a internet ajudando, né, a nos ensinar, mas nem todo mundo tem a facilidade de entender os aspectos astrológicos. Então, o conhecimento oculto são para poucos, tá? Então, esse Júpiter aqui, ele pode ser um favorecedor para expandir esse conhecimento que ficou muito tempo suprimido na sociedade. Aquilo que foi sempre mal compreendido também, tá? Porque a Lilith é mal compreendido. Por que é mal compreendido? Porque quando você fala de astrologia para uma pessoa leiga, a pessoa já vai logo pensar só na parte do Sol. Ah, você tem o Sol em Touro, então você é assim. Ah, você tem o Sol em Aquário, você é assado. E as pessoas rotulam as outras por conta do signo solar e não tem nada a ver, né? Então, nós somos um complexo, nós somos feitos de vários planetas em vários signos e posições de casas diferentes, casas mundanas diferentes. E os aspectos que esses planetas se conversam também faz muita diferença. E as estrelas ativadas, então, nem se fala, tá? Então, pode ser que a escola de samba ela traga aí muitas vezes para perto do público algo que está muito distante, algo que estava muito escondido, algo que estava muito mal compreendido. E isso vai ser um favorecedor, de uma certa forma, com uma certa dificuldade, obviamente, tá? Porque a quadratura ela traz um certo desafio aí para a escola tentar fazer com que os paulistanos, né, consigam, o Brasil inteiro, de um modo geral, mas principalmente os paulistanos que estão aqui, que muitas vezes vão estar lá na escola de samba assistindo o desfile, tá? Então, assim, tem bastantes aspectos aqui favorecedores, outros bem desafiadores. Eu não vou ficar adentrando aqui em muitos detalhes, porque senão o vídeo fica muito extenso, tá? Não dá para falar se ela vai vencer ou vai perder, não tenho evidência, tá? Então, se eu falar que eu tenho evidência, eu vou estar mentindo, porque eu não tenho, tá? E a astrologia, ela não vê se você vai ganhar ou vai perder, tá? Não, a astrologia, ela não vai ver se a escola de samba ela vai ser vitoriosa. Ela tem alguns favorecedores, mas ela também tem alguns desafios, né? E a gente espera, a gente torce para que ela seja aí, de repente, a campeã do grupo especial de 2026 em São Paulo, tá bom? Então vou ficando por aqui. Muito obrigado. Inscreva-se, curta, compartilhe e até o próximo vídeo.